Bom, pessoal, a semana 3, como eu ia falar, vai tratar as questões ainda de Roma antiga, tá? Os povos romanos. E ela vai adentrar na república, né? Sistema de governo de república, na política de república, né? Na segunda semana foi monarquia, quando Roma tinha um rei que comandava a cidade de Roma. E a terceira semana agora é sobre a república, né? Que significa quando uma coisa pública, né? Uma coisa que é de todos, né? Uma coisa do povo, né? Não é governada por uma pessoa só, igual na monarquia, né? Existem várias pessoas que ficam no governo, ok? Bom, aí vocês vão fazer uma leitura, né, da matéria, os conceitos, e vão para as atividades. Aí nas atividades, a questão 1 é a seguinte: sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo as funções de cada grupo citado. Então, na cidade romana, cidade de Roma antiga, existiam essas pessoas aqui. Cada um significava uma coisa na República Romana, no governo, né? Então a gente vai dar a definição do que cada grupo aqui fazia, tá? Cônsul. Cônsul eram os mais altos membros, né, da administração romana, do governo romano. Ficavam no Senado, trabalhavam no Senado e lideravam os exércitos em tempos de guerra. Os questor, né, cuidavam do tesouro público, da moeda, né, do dinheiro público. O censor fazia a contagem da população, de quantos habitantes tinham em Roma, e fiscalizavam os serviços públicos. Os censores queriam saber quantas pessoas tinham em Roma, qual o número de habitantes, né? Eles faziam essa estatística. E além disso, eles fiscalizavam os serviços públicos de Roma. Tudo que pertencia ao governo, eles fiscalizavam. O edil administrava, cuidava dos serviços públicos também, das obras e dos jogos públicos. O pretor era uma pessoa, né, que aplicava a justiça, tomava conta da justiça na sociedade romana, tomava conta das leis, né, das regras. Na letra F, tribuna da plebe, era uma assembleia, um magistrado que defendia os interesses dos plebeus, que defendia as causas do povo, né? As causas mais importantes, né? As causas do povo mesmo, que dependia, né, de alguém ali defendendo eles. Beleza? Número 2 agora. Atividade 2. De acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação nas tomadas de decisão na República Romana? Então, para responder a 2, você tem que ler o texto, né? Quais eram, então, os pedidos dos plebeus? De acordo com o texto, as principais queixas, pedidos, indignações dos plebeus, ou seja, que eles estavam nervosos mesmo, né? Tristes, né, em relação a isso, na participação da República Romana, eles não tinham participação na política romana, né? Então por isso que eles se queixavam disso, pediam essa participação maior, falta de direitos para eles, falta de direitos para os plebeus, eles não tinham direitos, né? Se tinham, eram poucos direitos, né?
Os patrícios eram os mais privilegiados, né? Então os plebeus sempre ficavam de fora dos direitos, da participação na política. Então eles não tinham muitos recursos, né? Portanto, para conquistar os seus direitos, os plebeus fizeram rebeliões, revoltas contra os patrícios, né, gente? Se você está numa situação de vida ruim, você vai achar legal isso? Não. Você vai querer questionar, certo? Vai ir atrás dos seus problemas. A partir do momento que esse problema não é resolvido, você vai fazer o quê? Você vai se revoltar, você vai se organizar. E é isso que os plebeus fizeram. Se organizaram em várias rebeliões e revoltas contra os patrícios, né? Para ir atrás desses direitos que eles não tinham. Atividade 3. Descreva as principais conquistas da plebe, dos plebeus, né, do povo, ao longo dos anos na sociedade romana, no período conhecido como República. Então, o que eles ganharam depois dessa luta, desses pedidos? O que eles ganharam? As principais conquistas dos plebeus na República foram: primeira conquista, tribuna da plebe, que está no exercício 1. Um magistrado que representava os plebeus, ou seja, eles não tinham essas pessoas que representavam eles, agora eles vão ter, né? Vão ter essas pessoas que representam eles no Senado, né, nas assembleias. Eles vão ter a lei das 12 tábuas, uma lei, né, que vai dar direitos aos plebeus. Finalmente eles vão ter direitos, né, escritos nessas leis, né? E, por fim, o plebiscito, que era um lugar onde atendia e discutia as vontades, as necessidades dos plebeus e suas reivindicações, o que os plebeus estavam precisando. No plebiscito era feita uma reunião, e essa reunião discutia, né, com os plebeus quais eram as necessidades deles enquanto povo, o que o povo estava precisando. Então eles tiveram essas três conquistas que foram importantes, né, para os plebeus melhorarem suas vidas, melhorarem suas condições de vida, certo, gente? Bom, passando isso aqui, nós temos um texto, né? Mais um texto. Vamos fazer a leitura com atenção aí do texto, tá? E a partir disso, vamos responder as questões, né, que tem a ver com o texto. Atividade 3. Eu coloquei como atividade 4, né? Que era para ter colocado como 4, né, no PET. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Você vai falar sobre a expansão de Roma. Letra A. Por que podemos afirmar que a expansão de Roma, territorial de Roma, nos territórios de Roma, deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? Por que a expansão de Roma ajudou os plebeus? Porque com a expansão romana, os plebeus enriqueceram, de acordo com o texto, né? E com a reforma agrária de Tibério e Caio, os plebeus obteram terras. Eles tiveram mais terras, houve maior distribuição de terras para todos. Então, com a expansão de Roma, os plebeus ganham mais dinheiro, mais recursos, e aí, consequentemente, mais terras também, com a reforma agrária, né, de Tibério e Caio. Tá bom? Letra B. Por que os militares configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? Por que eles foram os mais importantes no final da República? Por quê? Os militares se configuravam como o grupo mais poderoso de Roma. Por quê? Houve uma expansão, investimento maiores neles. Ou seja, eles ganhavam mais, tiveram maiores investimentos. Né? Como Roma estava se expandindo, ela tinha que expandir o seu exército. Para quê? Para lutar contra as outras cidades,
para Roma se expandir, para Roma ficar maior, ela precisou de um exército maior, certo? Porque como que ela vai ganhar território sem ter um exército para combater esses novos territórios? Porque as pessoas que estavam nos outros territórios, outros povos, né, de outras regiões, eles vão aceitar Roma pegar os territórios deles? Não. Então, para isso vai existir guerra, e para você vencer uma guerra, você tem que ter investimento aonde? No exército, né? Tem um exército maior, tem um exército mais equipado, e foi isso que Roma fez. A Roma deu maior recurso aos militares, deu maior dinheiro aos militares, investimento a eles. E aí o poder dos militares vai aumentar, né? Os militares conquistam muitas coisas para Roma e ficam bastante famosos e reconhecidos, né, por esses ganhos de batalha, né? Por isso que eles se formaram como um grupo mais poderoso no final da República, justamente por conta da expansão de Roma, né? Roma queria ganhar mais territórios, para isso investiu no exército. O exército foi lá, ganhou maior prestígio, maior poder. Letra C. Por que era de suma importância dominar a região do Mar Mediterrâneo? Por que era importante dominar o Mar Mediterrâneo? Dominar a região do Mar Mediterrâneo era importante porque Roma passaria, olha para vocês verem, passaria a controlar as rotas do norte da África, aquelas rotas onde eu citei lá os cartagineses, de Cartago, e as rotas em direção ao Oriente Médio, o que deixaria os romanos enriquecidos, né, com o comércio, que eles iam ter o maior controle do Mar Mediterrâneo, o mar que passa muita mercadoria, muito comércio. Eles vão ter maior troca de mercadorias nessa região. E também vão conseguir regiões no Egito, na Síria, na Macedônia, na Grécia e Judéia, com esse domínio do mar Mediterrâneo. Eles vão abrir um leque de mercado, de trocas e até de dominação sobre outros povos, né? Letra D. Descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Triunviratos são os governos que Roma tiveram, né, no final da República, tá? Então a gente tem um primeiro triunvirato, tem um segundo e tem um terceiro. É só um nome mesmo, né, para a gente descrever quem que governava Roma. Bom, o primeiro triunvirato era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Eles se alinham e todo o poder vai para eles, a governança. Depois eles lutam entre si, Júlio César, Pompeu e Crasso. E Júlio César ganha. Júlio César é um imperador mais famoso aí, né? É um dos mais famosos na época da Roma Antiga, né? A partir desse momento que Júlio César vence, ele vira ditador e instaura uma ditadura, tá? É só ele que vai mandar no poder agora. Agora não tem nada de república. Não tem senado, não tem discussão com ninguém, não tem diálogo. É ele que manda agora. Consequência do segundo triunvirato. Marco Antônio, Otávio e Lepto. Era o segundo triunvirato. Eles tomam o poder do Senado. Eles brigam entre si, guerreiam entre si, e Otávio vence. O qual inaugura o Império Romano. Se torna o primeiro imperador de Roma. Então, no primeiro triunvirato, Júlio César sai. A consequência foi que Júlio César sai como ditador, ele instaura uma ditadura, Roma não é mais república, e no segundo triunvirato, Otávio vence e se
e se torna o primeiro imperador de Roma, e Roma passa a ser um império, a ser chamada de Império Romano. Roma se expande por toda a Itália, né, que a gente chama hoje, e muito mais do que a própria Itália, né, no Império Romano. A extensão dos romanos, dos povos romanos nessa época era imensa, gente. Não chega nem perto do que eles têm hoje na geografia, né? Então, são essas questões, né? São 2 triunviratos que Roma passa e os triunviratos representam nada mais, nada menos do que quais líderes que passaram ali, né? Igual eu falei lá, o primeiro triunvirato passaram 3 líderes e o segundo 3 líderes. E cada um deles vai ter um vencedor que vai disputar pelo poder de Roma.